Amém. Daniel capítulo 5, a partir do verso 24, diz: Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Amém. Podeis sentar. Aleluia. Irmãos, eu me surpreendi agora com a leitura do texto. Fantástico, maravilhosamente, gloriosamente. Deus tem trabalhado poderosamente. Mas que nós queremos lembrar é uma palavra de reflexão. As pessoas estão vivendo o seu dia a dia, não estão? Claro, estão vivendo o seu dia a dia. Tem lá 2 Coríntios 5,15, né? Ele morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, devemos viver para Cristo, pois estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Se foi Ele em que nos deu vida, a nossa vida tem que pertencer a Ele. Aliás, nós vivemos dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Ele só será Senhor se eu for servo. E servo é aquela velha história. Servo não tem projeto. O projeto de um servo só pode ser um: entregar a sua vida a serviço do seu Senhor. Só este projeto Deus aceita com a sua vida. Não é verdade? Servo é servo. Servo tem que se submeter a ordens. E para conhecer as ordens, Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. O que vemos aqui? Uma mão misteriosa enviada da parte do Senhor, escreveu lá na parede, nessa história que conhecemos. E Daniel deu a interpretação ao rei que o fim dele estava iminente, não tinha como escapar. Mas nós vemos que a vida deste rei foi aquilo: riquezas, bens. Ele foi vivendo o seu dia a dia, e aquilo que ele não imaginava aconteceu de uma maneira implacável, sem que ele tivesse tempo para respirar. Que nem aquela parábola que Jesus conta, né? O homem ampliou os seus celeiros e granjeou e conquistou e fez e aconteceu. Depois disse o quê? Folga, minha alma, tens em depósito bens para muitos anos. Aí Jesus diz o quê? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu preparaste, para quem será? Mesma coisa acontece com este rei deste tempo de Daniel, em que essa interpretação vai ser dada. Naquela mesma noite, diz a Bíblia, o império persa invadiu ali e o matou. Naquela mesma noite, ele não teve tempo de se preparar para nada, ele não teve tempo de respirar, de pensar duas vezes. E o que eu chego à conclusão, e não abro mão disso, se eu tiver enganado, eu vou morrer com este engano, eu não vou, nada me convence do contrário. Esta vida que nós temos aqui, tão efêmera, passageira, como a flor da erva, tão rápido, nossa vida, a Bíblia diz que é como um hálito do Senhor que sopra numa flor e ela acabou e pronto. E a Bíblia diz: seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
Eu não abro mão do seguinte pensamento, de que a vida que nós temos neste mundo, ela é passageira, muito breve, e ela é apenas um estágio intermediário, vamos assim dizer, daquilo que nós realmente seremos num futuro que não terá fim. Nós temos que andar com uma visão aonde? No céu. Não foi isso que Cristo veio fazer na terra? O meu reino não é deste mundo. Ajuntai tesouro no céu. A visão não tem que ser desgrudada do mundo e posta nas coisas lá do alto. Meu irmão, todo dia morre gente, mas o ser humano na terra, ele parece que ele vive sempre com o conceito de que ele nunca vai morrer. Você pega uma pessoa de 80 anos, ela está pensando em viver, viver e viver. Você pega uma pessoa de 30 anos, nem passa pela cabeça da pessoa o conceito morte. Não está nem aí. Eu quero trabalhar, eu quero conquistar, eu quero ter, eu quero possuir. E se o camarada chegar aos 100 anos, ele ainda não está pensando em morrer. Ele não se prepara para a morte. Eu te digo uma coisa, quer viver bem, se prepare para a morte. Os que melhor vivem são aqueles que estão preparados para a morte. Aqueles que já não vivem mais para si, mas vivem para Cristo Jesus. Esses estão preparados para a morte e esses é que vivem bem, porque estão buscando o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas lhes estão sendo acrescentadas. Deus não pega um servo seu e deixa caído nas sarjetas da vida. Este não é projeto de Deus. Ele prova, ele testa, ele espeta, ele faz o que for, mas você ficar caído, envergonhado, meu irmão, se alguém tem esse desejo de ver isso contra a sua vida, vai morrer com ele, porque Deus nos preparou, como diz Deuteronômio 28, o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não embaixo, a muitos emprestarás, mas de ninguém tomarás emprestado. É Deus que fala, e Ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. E o que eu quero me prender com a graça de Deus nesta oportunidade? Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 11, exorto-vos, irmãos, como a forasteiros e peregrinos. Forasteiro e peregrino. Meu irmão, forasteiro e peregrino tem morada certa? Então não tente se fixar na terra. Deus faz dos seus anjos vento, dos seus ministros labareda de fogo. Você quer se fixar? Não pode se fixar. Você tem que estar livre, solto. Se Deus te disser mora ali, você mora ali, mas aquilo não é teu. Deus te emprestou para você morar. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Chega uma hora, veja bem, as pessoas estão vivendo como Jesus falou, no final dos tempos será como nos dias de Noé. O que as pessoas faziam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Qual era a preocupação? Dentro dessa questão, qual é a preocupação com o espiritual? Nenhuma. E meu irmão, quanto ranger de dente, quanto pranto existirá, está existindo, quando as pessoas partem deste mundo passageiro e entram na eternidade. Os cantores de rock, quando se depararem com a triste realidade do inferno, eles vão olhar, cadê aquele povo todo que me aplaudia?
cantores populares por aí, acostumados com massas, cantores evangélicos, cantando em shows com multidões, movido pelos políticos, pregadores de multidão. Você sabe que tem pregadores que não estão preparados para a morte? Se um pregador, meu irmão, ele tivesse preparado para a morte, ele não cobraria 20 mil reais para pregar num lugar. Ele está preocupado com a vida dele. Ele não está preocupado com a morte. Ele não está se preparando para a morte. Este homem aqui, esse rei que Daniel dá essa interpretação, Daniel diz assim: Menemene, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e achado em falta. Aquele homem imaginou que aquela noite era a noite do julgamento dele? Não. Ele estava fazendo o quê? Como Jesus falou nos dias, né? Ele estava comendo e bebendo e vivendo a sua vida. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O que o rico fazia? Não pela questão de ser rico, mas pela condição que tinha. Ele simplesmente vivia regaladamente, desfrutando de todas as... O que ele estava preparado para a morte? Nada. Quando soou a trombeta da morte na vida dele, ao invés de ele ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, ele baixou a sepultura e, estando no Hades, em tormento. Irmão, você está preparado para a morte? Ah, pastor, mas eu ainda sou muito novo. Que ótimo, tem mais tempo de estar bem preparado para a morte. Prepara-te para a morte mesmo, porque a morte é certa. Amém? Você vai escapar dela? Eu duvido que você escape dela. Você não vai escapar da morte. Ah, mas o arrebatamento, quando será? Você sabe? Eu não sei. Então eu tenho que me preparar para aquilo que eu não sei, que pode acontecer a qualquer momento. Quando Deus tem um plano na minha vida, quando vai estar cumprido o plano de Deus na minha vida? Pedro diz que somos forasteiros e peregrinos. E as pessoas estão querendo, meu irmão, se fixar na terra. Se você é forasteiro e peregrino, não adianta você querer construir uma casa própria. Eu estou passando pela terra. A casa própria que Deus me dá não é minha. Ela é um estágio para que eu recline a minha cabeça, mas não considere que aquilo seja meu, porque não é meu. A Escritura diz que nu saí do ventre da minha mãe, e sem nada baixaria a sepultura. Nós temos que nos preparar muito bem para a morte, para que quando alguém disser assim: olha, a morte é certa, você diga assim: pouco importa para mim a hora que ela vier, eu estou preparado. Eu sei que saindo desta terra, verei os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Eu sei que verei. Você tem que estar convicto, mas não penses que você possa fazer isso em uma autossugestão, sugestionando a sua mente. Isto é uma convicção interior, é testificação do Espírito Santo de Deus. Quem não tem medo da morte está pronto para uma vida aqui ainda com Cristo. Só alcança o ministério, meu irmão, quem não tem medo da morte. Tem muita gente por aí pregando e vivendo dentro das igrejas com medo da morte. Esses nunca vão alcançar o ministério dado pela mão de Deus. Podem ser consagrados pelos homens. Isso aí tem muito por aí. Pastor que pensa que é pastor e crente que pensa que é crente. Mas se você estiver desenvolvendo, como a Bíblia diz, ter a mente de Cristo, né? Viver para Cristo, você vai estar pronto, irmão, para quando a trombeta soar na sua vida. Porém, você vai achar as pessoas vivendo as suas filosofias de vida no mais terrível horror. E eu fico olhando
o quanto este mundo precisa de mim e de você. Conversávamos hoje na escola dominical e falávamos um pouquinho sobre a questão de a mentira imperar. E as pessoas nunca vão despertar se você não jogar uma verdade sobre a mentira. Se elas só tiverem a mentira para olhar, as suas mentes cativas serão conduzidas em mentira. Quando você enxerga a verdade e lança essa verdade sobre a mentira, o Espírito Santo trabalha sobre a verdade e sufoca a mentira. E a grande verdade é que você tem que despertar nas pessoas o conceito de eternidade. Você tem que apregoar que as pessoas precisam estar preparadas para a morte. Primeiro você mesmo tem que estar preparado, senão você não vai conseguir preparar outros. E o mundo, como Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, está tão cego, não consegue enxergar a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, que as pessoas, tem gente até dizendo assim, não, aqui é o seguinte, morreu, acabou. Outros estão achando que vão levar as suas riquezas para o céu. Como? Se eu sou rico aqui na terra, é porque Deus me deu. Se Deus me deu aqui na terra, é porque Ele tem riqueza para mim no céu. Então estão misturando tudo. E você, como crente, tem uma missão muito dura, irmão. Muito difícil. Eu lembro da simbologia dada da igreja com a mulher, e a primeira mulher foi Eva. E o que Deus disse assim para Eva: com dor terás filhos, com dor, com dificuldade. Para você gerar um discípulo genuíno na igreja, capaz de alcançar o ministério, é com dor, é com dificuldade. Para você fazer uma pessoa, um cristão, entender que ele é um forasteiro, que ele é um peregrino, que ele não tem que andar atrás dos bens da terra, é muito difícil. Você fazer um crente olhar para a vida de Elias e entender, é difícil. Olhar para a vida de Eliseu e entender, é difícil. Olhar para a vida de Jesus Cristo e entender, é difícil. Olhar para a vida de Pedro e entender, é difícil. Filipe estava em Azoto, Filipe estava em Samaria, então onde Filipe morava? Se ele tivesse uma morada e estivesse preocupado com a morada dele, Deus não podia fazer com ele a obra que fez. Então, meu irmão, prepara-te para a morte. Como? Se desprendendo das coisas dessa terra. Chegaram perto de Jesus e falaram assim: Senhor, pede que meu irmão reparta comigo a herança. O que Jesus falou assim? Epa, quem me pôs de juiz entre vocês sobre essas coisas? Quero nem saber disso. Ele não podia dar uma palavra? Podia simplesmente dizer assim: olha, reparte que é justo, acabou, cada um leva a sua parte, acabou, vocês dois são herdeiros, acabou. Ele falou: não, nem quero saber desse assunto. Você é forasteiro e peregrino, irmão? Jesus Cristo disse: meu reino não é deste mundo. E o seu, de onde é? Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai e vos prepararei lugar. Aonde que você tem lugar? Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O que você tem buscado em primeiro lugar? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É uma frase muito popular que a gente usa, que diz: o fim justifica os meios. Qual será o fim da sua vida? Existem dois fins determinados para a humanidade. Um fim que é salvação e outro fim que é o fim justifica os meios. O que você tem buscado? Qual tem sido a sua preocupação? Os negócios da terra ou os negócios do céu? Lá no inferno, meu irmão, vai ter gente imaginando as suas guitarras, os seus pianos, a multidão que lhe aplaudia. Vai ter gente
imaginando os privilégios que tinha nesta terra, e vai dizer assim: eu vivi em ilusão a minha vida toda. Mas o triste disso, irmão, não é a gente olhar para os ímpios, né? Frank Sinatra deixou um patrimônio aí de milhões de dólares, só cantando. O homem só cantava em lugares semelhantes a Maracanã, Pacaembu. Onde está ele hoje? Eu te garanto, ele não tem um centavo no bolso. Ele não tem aonde reclinar a cabeça. Ele está vivo. Frank Sinatra está nesta hora vivo, lembrando o que tinha nessa terra e procurando. Chacrinha, você lembra do Chacrinha? Ele está vivo, meu irmão. Ele está procurando o auditório que o aplaudia. Ele está lembrando da sua mansão. Roberto Marinho está vivo. E ele não acha um banco para conferir a fortuna dele. Ele se preparou para a vida, mas não se preparou para a morte. Nós, como crentes, temos que entender que somos forasteiros e peregrinos. Temos uma passagem rápida sobre essa terra, e daqui a pouco, o fim da nossa vida, a eternidade, vai justificar esse meio aqui, o que nós fizemos dele. A igreja é um deserto, e a igreja é a grande oportunidade que temos para nos corrigir e entrar realmente numa vida de glória. Jesus Cristo disse: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele foi, não foi? Foi. Mais de 120 pessoas, mais de 500 pessoas viram Jesus ser assunto aos céus. Muitas pessoas não se prepararam para a morte, mas desfrutaram do melhor desta vida. Amém? Muita gente. Nós temos pessoas que ainda têm sua chance e estão jogando fora. Cantores populares como Roberto Carlos, tem iate, tem o que quiser. O que eles quiserem, eles têm. Zezé de Camargo e Luciano, filhos de crente, jogando a salvação, deixando escorrer pelos dedos. Eles estão muito bem preparados para a vida, mas não estão preparados para a morte. Nós, se não tivermos a visão correta, não seremos capazes de influenciar ninguém. Nós não influenciamos ninguém com a nossa própria palavra. É a unção do Espírito Santo que trabalha sobre a verdade das palavras e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Garrincha está procurando. Cadê os estádios lotados aonde eu era estrela? Não tem ninguém aqui para eu dar um olé? Isso é muito sério, irmão. Pessoas que tiveram tudo nesta terra, pessoas que eram aplaudidas por qualquer um. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até livros de português e de matemática sai estampado o rosto de Pelé, conhecido mundialmente em tudo que é canto. Qualquer país que existiu uma baliza de pé, o nome Pelé é conhecido. Beatles, tão conhecidos foram que ousaram dizer: somos mais populares do que Jesus Cristo. Se prepararam para a vida, mas não para a vida eterna. Para a vida eterna você só se prepara quando se prepara para a morte. Quando você parte, límpido e cristalino, diante dos olhos daquele que são como chama de fogo. Mas o que eu quero chamar você nesta oportunidade, irmão, é você
ter uma consciência da morte real e viver isso com uma realidade tão tremenda que as pessoas vejam em você esse fruto e sejam despertadas pelo toque do Espírito Santo. O teu vizinho tem lá uma conta bancária fantástica, ele não está nem aí para a igreja. Sabe por quê? Porque ele está perseguindo as coisas do mundo. Quando ele olha para os pastores, ele olha para os crentes, estão perseguindo a mesma coisa que ele, e ele diz assim: eu já alcancei, eu estou na frente. Mas se você for uma pessoa que dê testemunho de estar preparada para a morte, ele vai dizer: isso eu não alcancei, isso eu estou atrás. Aí o Espírito Santo vai trabalhar. Entende? Pessoas riquíssimas, pessoas estão se preparando para essa vida de tal maneira que vendem até a alma para o diabo. John Lennon fez seus pactos. Xuxa está fazendo pactos, todo mundo sabe, satanista, tem pacto com o diabo, recebe visita de demônio em forma de duende. Todo mundo sabe disso. Faz filmes baseados nessas coisas. Conquistou o mundo. Tem apartamento em Nova York, no Empire State Building. Ela tem apartamentos lá. E quando ela vê na casa dela escrita Mene Mene Tekel Parsim, que a voz disser assim: pesado foste na balança e foste achado em falta, não tem mais tempo, acabou. Mas você pode ver essa mão escrever, porque ela não vai escrever pesado foste na balança e foste achado em falta. Para você ela escreve outras coisas. Para você ela escreve: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Só ouve isso aqueles que renunciarem à vida e se prepararem para a morte. O evangelho fácil que estão pregando por aí é complicado demais, irmãos. É um evangelho realmente muito corrompido e profanado, e as pessoas não vão conseguir ouvir de Deus: vinde benditos de meu Pai. Ronaldinho, eu assisti uma entrevista com o Ronaldinho no começo, quando ele tinha 16 anos, e perguntaram para ele: qual o seu livro de cabeceira? Quer dizer, aquele livro que a pessoa mais lê, né? E ele falou assim: o meu livro de cabeceira é a Bíblia, não durmo sem ler a Bíblia. A fama veio, o dinheiro veio, e agora? Cadê a Bíblia? Deve ter dado de presente para alguém, ou deve ter jogado na lata do lixo. Deixou de se preparar para a morte e conquistou a vida. Não tem mais nenhum estado onde futebol se jogue que este rapaz também não seja lembrado. Considerado o melhor jogador do mundo. Eu te pergunto agora: o que vai ser de todas essas pessoas? Os que já morreram, já era, nós já sabemos o que é deles. Mas os que estão vivos ainda têm uma esperança de nós mostrarmos para eles que melhor não é a vida que se tem aqui, melhor é a vida que se tem lá, após a morte. Onde está Chico Xavier? As suas peças ainda estão por aí, influenciando vidas. Peças teatrais psicografadas por Chico Xavier. Apoio das emissoras, apoio de um monte de coisa. Chico Xavier serviu ao diabo até não poder mais ficar de pé. E agora? Agora já era. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E aqui a palavra ele diz, esta é a interpretação: contou Deus o teu reino
e deu cabo dele. A nossa vida é um reinado. Sabia que a sua vida é um reinado? Esse reinado que é a sua vida, irmão, ele pode ser um reinado de glória, ou ele pode ser um reinado de completas desgraças, como essas pessoas que a gente às vezes encontra pela rua e diz assim: meu Deus, eu não sei como é que aquela pessoa consegue viver ainda, como é que aquela pessoa consegue estar de pé ainda, como é que aquela pessoa consegue respirar ainda. Cada um faz da sua vida o que quer. Não sei se todos estão tendo oportunidades iguais, mas irmãos, nós temos oportunidade tremenda. Nós temos descoberto a Bíblia como palavra de Deus. Nós temos recebido o toque do Espírito Santo e temos, em especial neste lugar, ouvido Deus falar. Nós temos que nos preparar nesta vida para a morte. Dela nós não vamos escapar. Se hoje fosse o dia da nossa partida, para concluirmos com este pensamento, se hoje fosse o dia da nossa partida, eu poderia dizer: não, eu vou examinar minha vida aqui, opa, tô jóia, Jesus pode chamar, que eu vou comparecer confiantemente perante o Senhor. Ou então, se eu olhar e disser assim: toda errada, sabe que você olhando para a sua vida e vendo ela toda errada, mesmo assim pode ser a hora? Poxa, pastor, tem gente para morrer na igreja? Eu não sei. Uma coisa eu sei, que todos nós estamos sujeitos a isso. E aqui, esta passagem dos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos. Isto é o normal da vida. Comiam, bebiam. O que tem de errado nisso? Casavam. O que tem de errado nisso? Davam-se em casamentos. O que tem de errado nisso? Irmãos, é aí que entra o choque para nós concluirmos. Se não tem nada de errado nisso, aonde entra a crítica de Jesus? Ele falou: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. E os escribas e fariseus eram considerados, pela visão do povo, justos e íntegros, não na visão de Jesus, mas na visão do povo. Agora, se nos dias de Noé, Jesus está falando, vai ser assim no final dos tempos, comer, beber, casar e se dar em casamento, se não há nada de errado nisso, o que Deus quer então das nossas vidas? Esta é a palavra para você refletir, se você realmente está preparado para a eternidade, se você está preparado para um chamado ministerial, se você está preparado para que Deus opere pelas suas mãos, para que Deus te separe no ministério. Se não tem nada de errado em comer, beber, casar e se dar em casamento, porque isso tudo foi criação do próprio Deus. Ele nos criou para ter fome e ser alimentado das coisas da terra. Ele nos criou para ter sede e ser alimentado das coisas. Ele nos criou, como diz Gênesis, sede fecundos, crescer, multiplicar e encher a terra. Se não há nada de errado nisso, o que Deus quer da gente? Então, é a pergunta que eu me faço. O que Deus quer de mim? E você vai se fazer a mesma pergunta. O que Deus quer de você? Se isso não tem nada de errado. Mas Jesus está dizendo que no final dos tempos, as pessoas estariam vivendo o seu natural e seriam condenadas. A sua manifestação pegaria as pessoas de surpresa. Agora, um crente pode ser pego de surpresa? Se você olhar e disser assim: opa, não tem nada de errado em comer, beber, casar e se dar em casamento, então não tem nada de errado com a minha vida. Eu te digo, está tudo errado com a sua vida, porque Jesus disse que para o final dos tempos, isso aqui significaria um
erro, então a nossa conduta tem que exceder e em muito a tudo isso. Amém, meu irmão? Vamos ficar com esta breve palavra de meditação, que você esteja realmente se preparando para a morte, porque você é forasteiro e peregrino em terra estranha. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.